seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Tagliari e no tutorial de costura de hoje a gente vai confeccionar essa peça aqui que é super coringa nos ateliês por aí. E eu tô falando da bolsinha multiuso. Essa bolsinha que a gente vai fazer hoje, ela tem esse formato triangular e ela tem também alguns diferenciais que fazem dela uma peça única, como por exemplo esse arredondado aqui no zíper que dá um charme a mais. Ela também tem aqui na lateral esse efeito 3D aqui, esse formatinho triangular aqui na lateral também. E tem a caixinha de leite aqui embaixo, o que possibilita que caibam mais coisas aqui dentro, mesmo sendo um tamanho pequenininho. Como sempre, a gente tem um molde gratuito para download e você sempre pode alterar o tamanho final da sua peça imprimindo o seu molde num tamanho diferente conforme as suas necessidades. Tá a fim de confeccionar essa peça super dinâmica? Então, vamos lá! Para fazer a nossa bolsinha triângulo, nós vamos utilizar estes moldes que eu vou disponibilizar o link aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube e ele está disponível para download gratuito. Você pode optar por utilizar os dois moldes ou um só e eu vou explicar por quê. Com esse molde maior aqui, que ele tem aproximadamente 16 por 13 centímetros, tá? Só para você ter uma ideia da quantidade de tecido que você vai utilizar. Você vai cortar tecido principal e forro. E esse molde menor aqui é para você cortar a manta R1, tá? Se você achar que a sua máquina de costura aguenta costurar todas as camadas de tecido, você pode fazer tudo do mesmo tamanho, tá? Tecido e manta, utilizando somente esse molde. Mas se você achar que a sua máquina é mais delicada, você estiver utilizando uma máquina doméstica e não quiser forçar muito a sua máquina, você pode cortar a manta um pouquinho menor do que o tecido principal. Eu, particularmente, mesmo utilizando uma máquina que consegue costurar várias camadas de tecido, eu acho que o acabamento fica mais delicado quando a manta é menorzinha, tá? Principalmente porque se trata de uma peça pequenininha. Mas isso, gente, é estética, é gosto, tá? Você testa e vê o que você acha que fica melhor. Se você não tiver impressora para imprimir esses moldes, não tem problema. Você pode abrir o PDF no seu computador, abre ele no tamanho original, tá? Mede aqui se esse quadradinho de 3 por 3 aqui tá certinho lá na tela do seu computador. Aí você aumenta a luminosidade, coloca uma folha de sulfite em cima da tela do seu computador, você vai ver ali através da transparência do papel o molde e aí você passa um lápis por cima e você consegue passar o molde para o papel sem precisar imprimir, tá bom? Utilizando o molde maior, a gente vai cortar 2 vezes o tecido principal e 2 vezes o tecido de forro, tá? Na medida daquele molde. E aqui atrás do tecido principal, eu cortei a minha manta R1, utilizando o molde menorzinho, o molde para a manta, tá? Porque eu optei em fazer a manta num tamanho menor. Como é que foi que eu coloquei essa manta aqui no tecido principal? Vou mostrar para vocês aqui que essas duas laterais e o fundo da caixinha de leite, eu deixei com margem de um pé de máquina, tá? 0,65 centímetros. Já aqui em cima eu deixei uma margem de 1 centímetro, porque eu vou aplicar o meu zíper com o pé calcador para zíper, e o pé calcador para zíper precisa de uma margem de costura maior. Então foi dessa forma que eu apliquei aqui a minha manta, tá? Se vocês perceberem, a minha manta está exatamente do mesmo tamanho do molde, então se você também for utilizar pezinho calcador para zíper, pode utilizar o molde sem nenhuma alteração. Se você for utilizar pé calcador comum, tá? Essa margem aqui de cima, ela é menorzinha, ela é igual essas aqui de baixo, um pé de máquina. Então, você pode cortar a sua manta um pouquinho maior. Se você for fazer como eu e utilizar aqui a sua manta um pouquinho menor do que o tecido, você vai precisar matelaçar a manta no tecido principal, porque a cola da manta R1 ela não é muito forte, então para a gente manter essa manta sempre no lugar certinho, a gente precisa matelaçar. Porém, se você for utilizar a manta do mesmo tamanho do tecido, você não precisa matelaçar, basta você passar costurinha de segurança aqui na volta toda, só para segurar essa manta no tecido durante a confecção da peça. Aqui eu também estou utilizando um zíper número 5, medindo 23 centímetros,
um cursor para zíper número 5, aqui a minha etiqueta, que é opcional. Eu também vou utilizar pé calcador para zíper, pode ser esse modelo aqui ou qualquer outro que você esteja acostumado a utilizar na sua máquina. E eu também vou utilizar cola pano, mas se você não quiser utilizar a cola pano, eu também vou explicar como fazer na hora de fechar a abertura do forro da nossa bolsinha. Nós vamos começar a confeccionar nossa bolsinha triângulo pelo zíper, tá? E aqui eu já marquei no meu zíper e nos meus dois tecidos principais e também nos dois tecidos de forro o centro da minha peça. Então eu peguei meu zíper, eu dobrei ao meio e fiz pique de marcação aqui nos dois lados da fita do zíper, em cima e embaixo. Também marquei aqui e nos meus dois forros. Nós vamos começar a costura da seguinte forma. Eu vou pegar aqui o meu zíper e eu vou abrir o zíper todinho, eu vou separar aqui a fita do zíper. Vou pegar aqui a minha fita do zíper com o direito da minha cremalheira para baixo, tá? Direito do zíper com o direito do tecido, e eu vou alinhar aqui pique de centro com pique de centro. E eu vou colocar aqui clips na volta toda aqui do meu zíper, na parte de cima, para prender o zíper no tecido principal. Não precisa fazer piques no zíper, tá? Essa curva aqui, ela é bem levezinha, não precisa fazer pique na fita do seu zíper. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na parte de cima, vou virar direito da cremalheira para baixo, vou alinhar com o pique de centro e vou alfinetar essa peça. E aí eu vou levar essas duas peças na máquina de costura e vou passar uma costura de segurança bem na beiradinha do tecido aqui para unir o zíper no tecido principal. Pé calcador comum, tá, gente? Não precisa trocar ainda para o pé calcador de zíper. Essa costura de segurança a gente faz com o pé calcador comum da máquina. Fiz aqui, olha só, costurinha de segurança na volta todinha aqui do meu zíper, bem na beiradinha. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui os meus dois tecidinhos em cima da mesa. Vou pegar os meus dois forros que eu já marquei aqui com pique de centro, os dois. E eu vou fazer o seguinte, vou pegar o lado direito do meu forro, vou virar para baixo e eu vou colocar aqui em cima fazendo um sanduíche, olha só. Vou unir aqui, ó, pique de centro com pique de centro do meu tecidinho de forro com o zíper e o tecido principal. Vou colocar um clips e eu vou fazer isso aqui na lateral todinha, olha só, na parte de cima todinha do meu zíper, tá? Vou colocar clips aqui na parte de cima todinha e vou fazer a mesma coisa com essa outra peça aqui. Aí eu vou trocar o pé calcador da minha máquina, colocar o pé calcador para zíper, vou levar essas duas peças lá na máquina de costura e vou passar a costura aqui em cima com o pé calcador mais próximo possível que eu conseguir da cremalheira do meu zíper. E vou fazer isso aqui na extensão todinha do zíper, nas duas peças, lembrando de fazer retrocesso no começo e no final da costura. Terminei aqui de costurar o zíper nos meus tecidos, olha só. E você vai perceber que, utilizando o zíper número 5 e o pé calcador para zíper, a costura ela vai passar exatamente bem rente à manta, tá bom? Mesmo que eu force aqui assim na hora da costura, e muito importante costurar com a manta virada para cima, tá? Pra gente não repuxar o nosso forro e ele acabar maior de um lado do que do outro, tá? Então, costura sempre com a manta para cima, e isso vale para qualquer peça que você estiver costurando, não só essa daqui. Mesmo que eu force aqui assim, para chegar mais perto possível dos dentinhos do meu zíper, ele vai acabar saindo certinho aqui em cima do corte da minha manta, tá? Se você estiver utilizando a manta menorzinha.
E a mesma coisa aqui desse lado. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu não vou refilar esse excesso aqui com a tesoura de picote, porque eu acho que pode vir a estragar o zíper, tá? Pode vir a desfiar o zíper. Então, eu vou pegar aqui uma tesoura comum e eu vou fazer alguns piques desse jeito aqui, olha só. Mais ou menos de 1 em 1 centímetro, eu vou vir aqui e vou fazer alguns piques desse jeito aqui, chegando perto da minha costura, mas não muito, tá? Vou fazer isso aqui mais ou menos a cada 1 centímetro. Olha só como é que vai ficar. Vou chegar o mais próximo possível da minha costura, mas não muito, para eu não cortar a linha. Eu vou fazer isso aqui nessa extensão toda dessa peça e na outra peça também. Fiz aqui os picotes nos meus 2 zíperes e agora a gente vai virar aqui essa peça para ver como é que tá ficando, olha só. Para dar uma olhadinha, ver se o nosso zíper tá todo bonitinho, todo colocadinho, olha só. E essa parte aqui, gente, ela fica muito mais delicada quando a gente faz a manta menorzinha, tá? Você vai perceber se você testar das duas formas. Se você testar fazendo a manta do tamanho do molde ou se você testar fazendo a manta com o molde próprio dela, tá bom? Agora nós vamos rebater esse zíper aqui que a gente acabou de costurar. Só que nós só vamos rebater ele do lado do forro, a gente não vai rebater o lado do tecido principal. Quando a gente tem um zíper reto, é muito fácil fazer isso. Mas quando a gente tem um tecido curvo, né, um zíper curvo igual esse daqui, é um pouquinho mais difícil. Então, eu vou explicar esses passos de rebater somente o lado do forro lá na máquina de costura. Eu acho que vai ficar mais fácil para visualizar lá. Aqui eu já troquei o pé calcador da minha máquina, tirei o pé calcador de zíper e coloquei o pé calcador comum, tá? O pé calcador de 1/4 de polegada, o que eu uso sempre para costurar. E aqui eu vou rebater agora o forro da minha peça. Como é que eu vou fazer esse rebatido do forro? Aqui nós vamos estar com o avesso da peça para fora, tá? Eu vou virar a minha manta para baixo e eu vou abrir a minha peça dessa forma. Como é que vai ficar aberta a minha peça aqui na máquina de costura? Eu vou trazer todos esses picotes aqui, essa rebarba, para o lado esquerdo, junto com o meu forro, tá? E a fita do meu zíper também, por consequência, vai ficar virada para esse lado aqui. E desse lado, eu vou ter somente o meu tecido principal. Eu vou encaixar aqui o meu forro, olha só. Não sei se vocês vão conseguir ver por causa do ângulo da câmera, e porque a peça é bem pequenininha, mas eu vou colocar ela desse jeitinho aqui, olha só. Vou baixar o meu pé calcador aqui. O meu zíper, ele vai correr rente o lado direito do meu pé calcador, enquanto eu rebato aqui com a costura, tá bom? Vou fazendo isso enquanto eu vou costurando. Eu vou puxando o tecido principal para cá, vou puxando o forro para lá, sempre me atentando para ver se a minha rebarba está certinha, tá? Minha rebarba, ela não pode fazer isso, ó, durante a costura, ela tem que sempre ficar aqui tombada pro lado esquerdo. E aí eu vou fazendo a minha costura somente no lado do forro. Retrocesso no começo e no final da costura. Finalizei aqui a costura do rebatido do meu forro, olha só, lá na máquina de costura. Foi tudo feito aqui pelo lado de dentro da peça, por isso que ficou um pouco difícil de mostrar por causa do ângulo, né? Que a gente tem que costurar aqui por dentro dessa parte arredondada. Mas a hora que a gente desvira, só para vocês entenderem, vai ficar assim, olha só, o lado do forro com a costurinha rebatida. Eu usei aqui uma cor de linha bem parecidinha com a cor do forro, ó, mas dá pra ver, né? Fica aqui uma margenzinha de costura mais ou menos de meio pé de máquina. E aqui desse lado eu tenho o meu tecido principal sem o rebatido do zíper, tá? Esse detalhe é muito importante pra gente conseguir fazer o acabamento do cantinho do zíper bem bonitinho, que eu vou mostrar pra vocês
a seguir. Agora nós vamos colocar o cursor no zíper, tá? E eu gosto de colocar o cursor do meu zíper utilizando um garfo. Se você não conhece essa técnica de utilizar o garfo para colocar o cursor do zíper, tem um vídeo bem bacana aqui no canal onde eu explico com detalhes. Eu vou colocar esse zíper na minha bolsinha 2 vezes. Primeiro eu vou passar ele e vou chegar até o final e depois eu vou colocar de novo e vou parar no meio. E por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso que as 2 pontinhas do meu zíper fiquem fechadas enquanto eu costuro a minha peça. Eu preciso que esse zíper fique fechado no avesso da minha peça. Então eu vou precisar passar o meu cursor 2 vezes na minha fita do zíper. Coloquei aqui o meu cursor do zíper, olha só, eu deixei ele lá no meio, paradinho. E agora eu vou me certificar que essas 2 pontinhas aqui do meu zíper, elas nunca se abram. E eu posso fazer isso de 2 formas. Esse zíper aqui, ele é de nylon, tá, gente? Então eu posso vir aqui com o isqueiro e posso dar uma queimadinha aqui na cremalheira do zíper para queimar ela, para ela dar uma derretidinha e aí ela vai grudar e não vai abrir mais. Ou eu posso ir lá na máquina de costura e passar alguns retrocessos aqui em cima. Se você tiver uma máquina doméstica, não quiser forçar a sua máquina, você pode usar o isqueiro ou você pode fazer a costura. Eu vou utilizar o isqueiro. E depois eu vou lá na máquina de costura e vou colocar aqui a minha etiqueta, tá? Minha etiqueta bandeirinha, ela é dobrada assim, dessa forma. E eu vou colocar ela aqui, eu gosto de colocar, gente, pro lado aonde o zíper fecha, tá? Então se você quiser colocar do mesmo lado, você olha aqui qual que é a parte arredondada do cursor do seu zíper e coloca aqui do mesmo lado. Eu vou colocar ela aqui, olha só, vou virar o direito para baixo e eu vou colocar ela aqui mais ou menos 2 dedos abaixo do meu zíper, tá? Pode ser até 1,5 dedo, tá? Não precisa ser toda essa distância, não. Eu vou vir aqui e vou passar uma costurinha de segurança aqui em cima. E essa costurinha de segurança da etiqueta, ela não pode pegar o forro, tá? A costurinha de segurança é somente no tecido principal. Nesse momento, nós vamos ter uma peça parecida com isso daqui, olha só. E a gente vai começar a fechar as laterais da nossa bolsinha triângulo. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir um pouquinho esse zíper, e é só um pouquinho, tá? Eu vou abrir mais ou menos assim, olha só, que eu consiga colocar uns 3 dedos para fora, tá? Só para deixar essa peça um pouquinho mais maleável. Eu não posso abrir até aqui porque eu ainda não costurei essa parte do zíper. E nós vamos fechar as laterais primeiro do nosso tecido principal. Então, eu vou tentar jogar o meu forro para cima o máximo possível que eu conseguir e eu vou alinhar aqui o meu tecido principal todo bem certinho, tá? Aqui embaixo e aqui nas laterais. Vou colocar alguns clips, se você preferir, para você manter tudo no lugar certinho. Eu vou colocar um clips aqui embaixo, que eu acho que já é suficiente. Chegando aqui em cima, olha só, a gente tem o nosso zíper, tá? Já tá costurado aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou empurrar aqui, ó, o meu zíper para dentro, para eu ter mais ou menos isso daqui, olha só. O meu zíper dobradinho desse jeito, ó, assim pro lado do tecido principal e a fita do zíper aqui pro lado do forro. E eu vou tentar alinhar a minha fita do zíper bem retinha e eu vou segurar aqui. Vou pegar um alfinete e vou colocar aqui no meu tecido principal. Não coloca muito próximo, tá focando, gente? Agora tá, né? Não coloca o alfinete muito próximo aqui da cremalheira do zíper, coloca ele um pouquinho mais para baixo, tá? Cerca de 1 centímetro mais ou menos para baixo. Você vem aqui e coloca o alfinete para segurar o seu tecido principal aqui bem retinho, tá? Isso daqui é pra gente ter certeza que esse tecido não vai dançar e entortar o nosso zíper, tá? E nós vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Empurra a fita do zíper para dentro, pro lado do tecido principal. Mantém o seu zíper todo dobradinho, bem certinho, assim, alinhado. E aí você vem com o alfinete, cerca de 1 centímetro de distância aqui do seu zíper e coloca aqui para você ter certeza que o tecido principal não vai ficar dançando e não vai entortar o seu zíper.
Feito isso, nós vamos lá para a máquina de costura e vamos passar uma costura aqui nessa lateral e aqui nessa outra lateral, distância de um pé de máquina, que vai calhar mais ou menos aqui com o tamanho da nossa manta, se você cortou a manta menor. Retrocesso aqui em cima e retrocesso aqui embaixo. Você não vai ultrapassar a costura aqui de onde está o alfinete, tá? Você vai vir com a costura bem pertinho aqui, quase em cima praticamente do seu alfinete. E aí você vai tirar o alfinete e passar um retrocesso. Mesma coisa desse lado, tá? Começa a costura por aqui e termina ela aqui. Depois começa por aqui e termina aqui embaixo. Fiz aqui as costurinhas nas duas laterais e agora a gente vai fechar aqui essa caixinha de leite aqui embaixo. Como é que nós vamos fechar essa caixinha de leite? Nós vamos fazer o seguinte, olha só, vou colocar o meu dedo aqui e vou abrir essa caixinha de leite dessa forma, olha só, desse jeitinho aqui. Aí eu vou abrir o tecido desse lado, se você preferir, dá uma vincadinha com a unha para ele manter ele aberto. E a mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui. Vou abrir essa costurinha, vou dar uma vincada para ficar aberto. E aí nós vamos passar uma costurinha aqui nessa parte de cima, mesma distância aqui do tamanho da manta, tá? Um pé de máquina. E nós vamos usar um truquezinho que eu vou ensinar para vocês agora, pra gente casar essa costura aqui com essa daqui bem certinho, para ficar tudo bem retinho, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar um alfinete e eu vou colocar aqui, tá vendo aonde termina a manta? Essa aqui é minha margem de costura. Eu vou colocar o meu alfinete bem aqui, na altura da margem de costura e bem no meio da costura da minha lateral, tá? Vou colocar esse alfinete aqui bem no meio, bem certinho, e eu vou sair com ele lá do outro lado. E eu vou ver onde é que ele vai sair aqui, olha só. Já tô percebendo que ele vai sair torto, ó. Ele não saiu no meio da outra costura, tá vendo? Então, isso significa que o meu tecido tá torto. Eu tiro o meu alfinete, arrumo aqui pro lado que eu acho que eu tenho que arrumar e faço de novo. Coloco o alfinete aqui e saio do outro lado. Continua torto. E eu vou fazendo isso, gente, até eu acertar, sair com o alfinete, olha só, certinho lá no meio. Ainda não. Gente, é assim mesmo, tá? Se vocês querem perfeição na peça de vocês, tem que ter paciência. Agora sim, olha só. Entrei aqui com o alfinete no meio da minha costura e saí exatamente no meio da costura aqui atrás, na altura da minha margem de costura também. Depois que eu fiz isso, eu viro aqui o meu alfinete para cima e faço a mesma coisa, ó. Introduzo ele aqui de novo no meio da minha costura. E saio aqui desse outro lado também, no meio da minha costura. Agora, eu sei que a hora que eu passar a costura aqui em cima, ela vai sair retinha na minha costura da lateral, tudo bem alinhadinho. Gente, esse truquezinho e vários outros macetes eu ensino no vídeo que tem aqui no canal sobre caixinha de leite. Vale a pena dar uma conferida nesse vídeo. Fiz aqui a costurinha da minha caixinha de leite, vou tirar o alfinete e agora nós vamos fazer o forro, tá? Vamos fazer a costura do forro. E eu vou fazer o seguinte, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no tecido principal. Vou vir aqui embaixo, vou alinhar a minha caixinha de leite bem certinha e vou colocar um clips para segurar tudo no lugar. Vou vir aqui e vou alinhar a minha fita do zíper, só que dessa vez o meu zíper ele vai estar virado com a minha cremalheira pro lado direito, tecido do lado direito e a fita do zíper pro lado do forro. E é aqui que vai estar o meu alfinete. Eu vou colocar meu alfinete aqui, exatamente onde termina, olha só, a minha fita do zíper. Vou colocar meu alfinete assim, olha só, onde termina a minha fita do zíper, tá? E a mesma coisa desse outro lado aqui. Vou colocar esses alfinetes e aí eu vou levar a minha peça lá para a máquina de costura para passar a costura do lado do forro.
Como é que vai ser feita essa costura do lado do forro? Eu vou escolher um dos lados aqui das laterais do meu forro e eu vou deixar uma abertura, tá? Vou costurar aqui embaixo um pedacinho com retrocesso, vou deixar uma abertura e depois eu vou costurar aqui em cima um pedacinho próximo ao zíper. E o outro lado, onde eu não for fazer a minha abertura, eu vou costurar ele inteirinho. Como que vai ser essa costura aqui perto do meu zíper? Eu vou chegar mais próximo possível que eu conseguir do meu alfinete, tá? Mas eu não vou costurar em cima da fita do meu zíper, eu só vou chegar perto aqui do alfinete, quase em cima do alfinete, e vou fazer alguns retrocessos e vou cortar a linha, tá? E o outro lado eu vou deixar a abertura. Essa margem de costura vai ser de 1 centímetro. Eu vou costurar o meu forro um pouquinho menor do que o meu tecido principal, porque eu quero que o meu forro ele fique esticadinho dentro da minha peça, eu não quero que ele fique enrugado. Então eu vou costurar ele um pouquinho menor aqui, a margem de costura. E depois eu vou fazer a mesma costura que eu fiz aqui embaixo da caixinha de leite, eu vou fazer aqui também na caixinha de leite do forro, usando aquele mesmo truquezinho do alfinete para manter tudo bem alinhado. E a minha margem de costura aqui da caixinha de leite também vai ser de 1 centímetro. Costurinhas aqui do lado do forro finalizadas, esse lado aqui eu fechei ele todinho, fechei aqui também a caixinha de leite aqui embaixo, e essa lateral aqui eu deixei uma abertura pra gente desvirar a peça. Agora nós vamos desvirar essa peça aqui, e antes de desvirar, a gente vai vir aqui por dentro, olha só, e eu vou abrir o meu zíper, o máximo que eu conseguir, porque agora o meu zíper aqui já está nas laterais finalizado. Então, eu posso abrir ele todinho. E aí, eu vou colocar aqui indicador e polegar dentro da abertura do meu forro. Vou empurrar aqui o fundo da caixinha de leite do tecido principal para dentro. Vou pinçar ela aqui com esses 2 dedos que eu coloquei na abertura e vou trazer ela para fora. Dessa forma, fica mais fácil para eu desvirar a peça. E aí, eu vou trazendo todo o resto junto, com bastante calma, com bastante paciência, para eu não arrebentar a costura do meu forro. Finalizei aqui de desvirar a minha peça. Agora eu gosto de fazer o seguinte, eu pego uma agulha de crochê um pouco mais grossinha, olha só, e aí eu coloco ela aqui na abertura do forro e venho aqui no fundo e vou ajeitando os cantinhos da minha caixinha de leite para ficar bem pontudinho, olha só, tudo bem certinho, tá vendo? Se a gente tivesse com a manta do tamanho do tecido, ia ficar um pouco difícil de fazer aqui essas pontinhas ficarem bem certinhas, porque a gente ia ter um tecido bem grosso aqui na lateral e aqui embaixo, tá? Mas como a gente fez a manta menorzinha, então o acabamento dessa peça fica bem delicadinho. E aí, para ajeitar os cantinhos do zíper, eu venho aqui com o dedo indicador, coloco aqui na abertura do meu forro e venho aqui na lateral ajeitando o cantinho do meu zíper, olha só. Venho aqui, termino de abrir o meu zíper e faço a mesma coisa aqui desse lado e venho ajeitando. E agora, a única coisa que falta é a gente fechar essa abertura aqui do nosso forro. E como é que vai ser feita esse fechamento dessa abertura aqui? Você pode fechar com a cola de tecido da forma que eu vou fazer. Você vem aqui, dobra esses tecidinhos para dentro, como se fosse, deixa eu só ajeitar aqui essa caixinha de leite. Você dobra a abertura do tecido aqui para dentro, como se a costura tivesse sido feita, tá? Deixa tudo dobrado aqui certinho. Passa a unha ou leva no ferro de passar para te ajudar a vincar esse tecido bem certinho no lugar. E você pode levar lá na máquina de costura e passar uma costura. Tá focando?
Agora tá. Passa uma costurinha bem na beiradinha aqui desse tecido para fechar essa abertura do forro. Ou você pega e cola pano e cola esse tecidinho aqui para dentro assim, simulando como se fosse uma costura feita pelo lado avesso. Eu vou passar a cola pano aqui nessa dobrinha do tecido e eu já volto para mostrar a peça toda finalizada. E tá aqui terminada a nossa bolsinha triângulo todinha finalizada. Olha só, vou abrir aqui o zíper pra gente dar uma olhadinha no forro, que fica bem ajustadinho, bem certinho lá no fundo, não fica aquele monte de bololô de tecido. Aqui a gente fez o rebatido do zíper, então esse tecido não vai ficar enganchando também no cursor, tá? Pelo lado de dentro, fica tudo bem seguro, certinho. Aqui o acabamento com a cola na lateral, fica parecendo que eu fiz a costura pelo lado avesso. E o cantinho do zíper fica essa coisinha muito bonitinha aqui, olha só. Tudo bem certinho aqui no cantinho do zíper. E aqui desse lado também. Deixa eu fechar o zíper certinho, olha só. Fica tudo bem encaixadinho o cursor aqui na lateral da nossa bolsinha triângulo. E aí, curtiu o tutorial de hoje? Já vai sair fazendo um monte por aí? Então não esquece de deixar like e comentário aqui embaixo. Se inscreve, ative o sininho, deixa a sua sugestão e acompanha a gente para ficar sempre por dentro do que eu trago por aqui.